Me formei na Universidade de Berkeley com um diploma em serviço social em 2009. Eu tinha o coração disposto a trabalhar com crianças e famílias vulneráveis desde o ensino médio, e as origens disso são uma história completamente diferente, suponho. Então vou tentar ficar com esta. Acho que você poderia dizer que tudo se resumiu a mim ter uma espécie de complexo de Salvador, e por um tempo achei muito recompensador. Só há uma coisa que eles não te contam sobre o trabalho social, e é como você acaba odiando algumas das mesmas pessoas que você é encarregado de ajudar. Eu diria que cerca de 60 a 70% dos indivíduos com quem lidei durante o ano que passei no emprego eram pessoas boas e de coração gentil, que estavam simplesmente em má situação, e geralmente por não terem culpa própria. Mas então havia o resto, cerca de 1 a cada 3 casos, de qualquer maneira, me lembravam daquela linha única da Divina Comédia de Dante. Abandonem toda a esperança, vocês que aqui entram. Os piores de longe eram as pessoas que fingiam uma família feliz durante minhas visitas, mas estavam claramente negligenciando ou abusando de seus filhos por trás de portas fechadas. Se eu estivesse trabalhando para os serviços de proteção à criança, essas visitas teriam terminado de forma muito diferente, mas eu não estava. Então tive que morder a língua, fazer o meu trabalho e esperar que meus relatórios para os assistentes fossem respondidos antes que fosse tarde demais. No final do ano 1, eu estava prestes a quebrar. Achei profundamente irônico que o trabalho social se apresentasse como uma espécie de profissão para pessoas que se importam quando, na realidade, é mais adequado para aqueles sem emoções nenhumas. Confiei no meu chefe, confessando meus medos de estar desenvolvendo um relacionamento adversário com as pessoas pelas quais eu deveria sentir compaixão. Eu pensei que a admissão resultaria em eu entrar com um pedido de desemprego, mas em vez disso, meu chefe fez uma sugestão. Em vez de ser assistente social, talvez considerasse ser um oficial de condicional, disse ele. Ele conhecia um cara que tinha sido há quase 20 anos, e se me conhecesse tão bem quanto ele achava que conhecia, seria exatamente o meu estilo. Lembro-me exatamente do que ele disse que me convenceu também. Você pode ajudar os que você realmente quer e aqueles que você não quer. Você é pago para infernizar suas vidas. 20 minutos depois, eu estava no site do Procurando por uma Vaga, e isso foi há 12 anos. Eu sou um oficial de condicional desde então, e foi a melhor decisão que já tomei. E meu chefe estava totalmente certo. Nem todos os liberados condicionais são como os que você vê nos filmes. Na verdade, pelo menos metade dos caras com quem trabalhei ao longo dos anos eram semelhantes aos que lidei no trabalho social. Eram pessoas boas, algumas das quais tomaram decisões muito ruins em suas vidas, mas assumiram a responsabilidade por si mesmas e claramente queriam fazer uma mudança para melhor. Você tenta manter um relacionamento o mais profissional possível com seu liberado condicional por razões óbvias, mas acho que 1 ou 2 deles, em outra vida, poderiam ter sido amigos meus. E um deles era um cara na casa dos 60 anos que vou chamar de Smokey. Eu não quero revelar o nome verdadeiro do Smokey ou qualquer outro detalhe pessoal, mas apesar de seu passado severamente manchado, o Smokey era na verdade um cara muito legal. Eu sei que isso pode colocar meu julgamento moral em questão quando eu disser que o Smokey era um assassino condenado com 35 anos de prisão nas costas, mas era verdade. Tudo o que o Smokey fez foi matar um homem que inevitavelmente o mataria. Ele só fez isso preventivamente, em vez de em legítima defesa. Pelo que entendi, o homem que o Smokey matou era um verdadeiro canalha, não o que você chamaria de um cidadão comum. Não estou dizendo que ele merecia morrer, mas o Smokey poderia ter feito muito pior, considerando o tipo de confusão em que ele estava antes de ir para a prisão. Não estou tentando dar desculpas pelo que ele fez. Ele tirou a vida de um homem e merecia ser punido por isso, mas o homem que saiu da prisão não era o mesmo que entrou. Durante as últimas avaliações, tudo o que fizemos foi beber refrigerantes e bater papo. O Smokey estava completamente sóbrio, não bebia. Ele tinha um emprego como mecânico de caminhões e estava no processo de reconectar com a filha adulta da qual ele havia se afastado há muito tempo. Ele estava limpo e sereno, como dizem, e o dia em que seria liberado da condicional estava se aproximando rapidamente. Então, um dia, o Smokey e eu estávamos conversando, e ele mencionou um dos temas regulares em nossas conversas. Ele costumava falar sobre quantos perigos ele teve durante sua carreira criminosa, e como teve sorte de sair ileso de cada um. Durante as conversas anteriores, considerei redundante perguntar sobre esses perigos.
Havia muito pouca chance de um ex-presidiário compartilhar detalhes de seu passado criminoso comigo, especialmente coisas que ele tinha conseguido. Mas em uma dessas avaliações finais, o Smoke me contou uma história. Tecnicamente, não detalhava nada ilegal que ele fez, ou pelo menos nada pelo qual eu iria correndo para meus superiores, pelo menos não nesse estágio. Mas honestamente, era uma das histórias mais assustadoras, pelo menos a história verdadeira mais assustadora que acho que já ouvi. Muitos anos antes do Smokey ser condenado por assassinato, ele trabalhava para uma operação de narcotráfico que operava de cima para baixo na costa oeste. Ele era apenas um capanga no início, eu acho. Mas como em qualquer outra organização profissional, seus chefes começaram a lhe dar mais e mais responsabilidade à medida que ele provava sua competência. Isso poderia envolver supervisionar um carregamento, encontrar um contato em potencial, ou, neste caso específico, amarrar uma ponta solta. Naquele estágio de sua carreira, o Smokey nunca tinha atirado ou esfaqueado ninguém, muito menos tirado uma vida. Se ele tivesse um problema com alguém, ele usava as mãos, e ele era grande o suficiente para que apenas a ameaça de violência fosse suficiente para evitar um conflito potencial. Mas, de acordo com ele, o trabalho que ele recebeu era o de ser um executor. O Smokey é chamado ao escritório de seu chefe, que operava de algum tipo de negócio de fachada. Ele é perguntado se conhece um rapaz que chamaremos de Babyface, e ele conhece este tal Babyface porque todo mundo o conhece. Babyface tinha cerca de 20 anos, mas ele parecia que poderia ter passado por um calouro do ensino médio, com características jovens, sem um fio de pelo facial nele e medindo apenas 1,60, mas cheio de energia infantil e entusiasmada também. Ele havia trabalhado para os traficantes por alguns meses naquela época, quando um dia ele simplesmente desapareceu da face da terra por 24 horas. Não atendeu o telefone, não estava em nenhum dos lugares onde costumava dormir. Ele era um fantasma por um dia inteiro. E então os carregamentos dos traficantes começaram a ser pegos enquanto passavam pelas linhas estaduais em Oregon. Para o chefe, não era coincidência. Babyface havia sido pego pela polícia e, obviamente, havia dedurado. Não havia outra maneira de explicar, pelo menos não aos olhos do chefe. E então, o Smokey recebeu uma tarefa simples: encontrar-se com Babyface em algum motel no meio do nada, levá-lo para algum campo de fazendeiro e, em seguida, atirar nele no rosto e cortar a palavra rato em seu corpo. No peito, tanto faz, desde que dissesse rato. Como eu disse, o Smokey nunca tinha matado ninguém antes, então a ideia de que sua primeira vítima fosse esse idiota de bom coração que havia cometido um pequeno erro, bem, digamos apenas que isso não era ideal. Além disso, e isso é de acordo com o Smokey, não comigo, mas ele sentiu que matar esse garoto estava o jogando direto nas mãos da polícia ou da agência de fiscalização de drogas. O Smokey disse que era uma prática bastante comum para eles apreenderem alguns de seus carregamentos e depois prenderem um ou dois de sua tripulação por acusações falsas bem na hora da apreensão. Os caras que eram pegos se recusavam a cooperar com a polícia por 24 horas, não dizendo nada, mas então os chefes pensavam que ele era um dedo duro. O melhor cenário para a agência contra as drogas é assim: causar a morte do criminoso, incriminando o dedo duro e abrir uma investigação de assassinato se o caso de narcóticos for insuficiente. Dessa forma, você pode minar qualquer estrutura organizacional, moralidade, tornando-os nervosos e, portanto, muito mais propensos a cometer erros. O Smokey achava que poderia ter sido a mesma tática sendo usada contra eles, mas ele também sabia que, se recusasse a matar Babyface, seria ele levando um tiro nos fundos do motel. Ele fez a única coisa que podia fazer nessa situação. Disse a eles que faria o trabalho e esperou por mais instruções. Finalmente, chega o dia. O Smokey recebe uma ligação de manhã cedo, dizendo para dirigir até um motel que ficava bem perto do Vale da Morte, que agora que eu penso nisso, é um lugar simbólico tão caricato para realizar uma execução que é quase engraçada. Ele recebe a informação de que a reserva está em um nome específico, que ele usa para pegar a chave do seu quarto, e então espera pelas próximas 3 horas, até que o Babyface finalmente apareça. Os chefes lhe disseram que estavam impressionados que ele não tivesse cedido à pressão policial, e como ele se mostrou um bom soldado, eles tinham alguma missão super secreta para ele envolvendo check-ins com nomes falsos no campo. O Smokey seguiu o jogo, disse para o Babyface entrar em seu carro e explicou como eles iriam dirigir até um lugar remoto para pegar um pacote. Babyface entra no carro dele, totalmente sem saber,
e lá vão eles. O Smokey encontra uma estrada secundária, dirige até o final dela e leva o Babyface para a floresta com uma pá. Eles estavam a cerca de 100 metros quando o Babyface percebeu o que realmente estava acontecendo. O Smokey teve a sensatez de ser o único a carregar a pá, mas assim que o Babyface começou a implorar por sua vida, Smokey largou a pá, sacou a arma e apontou para o Babyface. Ele começa a chorar, cai de joelhos, nem tenta correr ou lutar, e está chorando algo como: "Juro que não dedurei, juro por Deus, por favor, não me mate. Farei qualquer coisa. Estou te implorando. Minha mãe está doente. Não sei quem vai cuidar dela se eu for. Sei que errei, mas juro que não dedurei. Você tem que acreditar em mim." E todas essas coisas. Smokey disse que a coisa sobre a mãe dele que o atingiu mais, que as súplicas não fizeram nada. Ele disse a ele que se ele lhe desse o endereço da mãe, ele se certificaria de que ela recebesse dinheiro para remédios, ou uma enfermeira, seja lá o que fosse que ela precisasse. Mas, em vez de continuar a implorar por sua vida, ele viu os ombros do Babyface caírem como se ele estivesse desistindo e cedendo. Babyface recitou algum endereço, código postal e tudo, e então, incapaz de assistir ao que estava por vir, ele simplesmente desabou e aceitou seu destino. Ele não mudou sua história como: "Oh não, eu tenho que pegar os remédios eu mesmo, você não pode me matar." Ele parecia acreditar genuinamente que seu potencial executor enviaria algum dinheiro para sua mãe. Ele se importava mais com a vida dela do que com a dele próprio. E como eu disse, os pensamentos começaram a corroer a já vacilante resolução do Smokey. Smokey disse que depois de alguns segundos sentindo a pistola tremendo em suas mãos, ele abaixou ela e disse ao cara para se levantar. Ele nunca tinha visto ninguém tão assustado antes, e a princípio, esse cara estava tão consumido pelo terror que mal conseguia se levantar. Smokey disse a ele para deixar a costa oeste e fugir para algum lugar bem longe. Esta era a segunda chance dele, e se ele alguma vez aparecesse novamente, ele mataria sua mãe e depois ele. E assim, depois de mais um comando final para desaparecer, lá vai ele para a floresta, nunca mais a ser visto. Só que apenas alguns meses depois, alguém viu o Babyface novamente. E para o Smokey, isso se mostrou um grande problema. Um dia, Smokey é chamado para uma reunião com seu chefe. Ele não tem ideia do que se trata e não tem motivo para acreditar que está em apuros ou algo assim. Assim, ele vai ver o que seu chefe quer. Ele chega ao escritório e tudo parece normal, mas quando ele entra, ele detecta essa tensão pesada no ar. Seu chefe está sentado lá atrás da mesa com uma expressão muito séria no rosto, não o habitual. "E aí, Smokey, como está a esposa?" Quero dizer, seu chefe está furioso. Não era tão incomum vê-lo assim, mas o que realmente fez os cabelos do Smokey se arrepiarem foi a presença de outros 2 homens sentados ao redor do escritório, atrás de onde o Smokey estaria sentado, na frente do chefe. Este foi um grande sinal de aviso para Smokey, pois, em algum momento, ele era quem estava sentado ao redor do escritório, e a pessoa na cadeira não estava em uma posição invejável. Nervoso, Smokey senta e encara a música. Seu chefe começa perguntando a ele para contar o que aconteceu no dia em que ele matou o Babyface. Smokey repete uma história que era toda verdadeira, exceto por um pequeno detalhe. Quando termina, seu chefe fica quieto por alguns segundos, olha por cima dos ombros do Smokey para o cara atrás dele, e então pergunta a ele para contar tudo de novo. O coração dele está batendo como um cavalo neste ponto, mas ele faz o que lhe é dito e conta a história toda de novo, desta vez com o máximo de detalhes possível, especialmente quando chegou à parte que não era verdade, ou seja, matar o Babyface. Quando termina, há outro momento de silêncio antes de seu chefe perguntar: "Você o despiu?" Claro que o Smokey não tinha nem mesmo matado o cara, quanto mais o despir, assim ele diz que não. O chefe meio que segura o rosto nas mãos como se aquela não fosse a resposta que ele queria ouvir. Smokey então agarra a iniciativa e começa a perguntar se deveria, dizendo que teria tirado a roupa do cara se apenas tivesse sido instruído a fazê-lo. Seu chefe começa a concordar de maneira compreensiva, pedindo-lhe para se acalmar, mas explica que eles têm uma pequena situação em suas mãos. Eles tinham informações muito confiáveis de que Babyface não era um idiota viciado em metanfetamina que dedurou em vez de enfrentar mais uma temporada na prisão. Ele era um policial disfarçado. Smokey não teve uma reação falsa quando ouviu isso. Tudo era genuíno, e seu chefe engoliu tudo. Smokey realmente disse que, naquele momento,
realmente desejou ter atirado em Babyface. Ele pensou que estava fazendo algo bom ao mandá-lo embora, mas estava começando a parecer que foi o maior erro de sua vida. Smokey havia se metido em uma grande enrascada, mas ele não era dispensável. Pelo menos não da mesma forma que Babyface era, ou pelo menos a pessoa que acreditavam que ele fosse. Então, em vez de ser eliminado, Smokey teve a chance de acertar as coisas. Seu chefe estava com medo de que, quando Smokey atirasse no cara, o enterrasse com algum tipo de dispositivo de rastreamento, e quando os policiais percebessem que Babyface estava morto, e não apenas em disfarce e inalcançável, eles seriam capazes de encontrá-lo em questão de horas. Então, coube a Smokey, junto com os outros dois na sala, dirigir até onde ele havia enterrado o policial disfarçado, desenterrá-lo e levá-lo para outro lugar após remover quaisquer escutas ou fios que ele tivesse anexado a ele. Fácil, certo? Bem, como sabemos agora, Smokey não estava indo lá para desenterrar o policial disfarçado, ele estava indo para cavar sua própria sepultura. Mas o que mais ele poderia fazer? Se tentasse enrolá-los, sua história desmoronaria, e se isso acontecesse, não haveria esperança de sair dali vivo. Mas se ele apenas comprasse um tempo e levasse aqueles dois caras para o campo dos fazendeiros, talvez houvesse uma chance de ele escapar pelas árvores enquanto eles estivessem de costas. Afinal, se eles quisessem entrar e sair rapidamente, precisariam de mais de uma pá no chão para fazer o trabalho. Talvez Smokey fosse fazer xixi e não voltasse, ou, na pior das hipóteses, talvez ele pudesse usar uma pá para se dar melhor do que eles antes que eles se dessem melhor do que ele. Então, lá vão eles, para o campo dos fazendeiros, até o local onde Smokey matou, ou melhor, não matou, o policial disfarçado. Ele os leva até mais ou menos o mesmo local, porque não consegue lembrar o caminho exato que seguiram, e começa a cavar com um dos caras ajudando e o outro vigiando. Eles cavam por cerca de 1 hora, cavam pelo menos 6 pés de profundidade e não encontram nada. Smokey pede desculpas e os dois caras ficam irritados por terem perdido 1 hora inteira, mas aceitam a desculpa de que cavaram no lugar errado e se mudam para cavar em outro lugar. Mas antes de fazerem isso, um dos capangas que está acompanhando Smokey diz para eles pensarem muito, muito bem antes de começarem a cavar novamente. O cara é bastante agressivo. Está obviamente furioso com Smokey por colocar suas vidas e liberdade em risco, e até mesmo pode ter sido instruído a eliminá-lo se não encontrarem o corpo, com Smokey sendo apenas mais uma ponta solta que eles precisavam amarrar. Smokey começa a cavar com um dos dois caras ajudando novamente. Assim, outra hora de escavação se passa, o ajudante joga sua pá no chão, sai do buraco e decide fazer uma pausa. Smokey continua a tranquilizá-los de que enterrou o cara muito fundo para os cachorros não farejarem o corpo, que ele é um profissional, que só falta um pouco mais de escavação. O buraco agora está muito fundo para ele pular e emboscá-los. Ele está preso em um buraco que provavelmente acabará sendo sua sepultura, e não a sepultura daquele policial disfarçado. É então que ele pensa em outra desculpa, e começa a dizer que estava escuro quando finalmente encontrou o lugar para enterrar Babyface, como não consegue dizer onde estava, entre outras coisas. Mas os dois caras lá em cima não estão interessados. O que os interessava era alguém ou algo que parecia se aproximar pelas árvores. E segundos depois, Smokey ouve alguém gritando alto e claro: "Polícia, mostre as mãos!" O cara lá em cima não coloca as mãos para cima. Em vez disso, ele se vira para Smokey, com um olhar de raiva pura e intensa nos olhos, e aponta a arma para ele. Ele dispara 3 tiros e grita alguma coisa antes de os delegados o matarem a tiros. Por sua vez, uma daquelas balas acerta a perna de Smokey, deixando uma cicatriz que vi mais tarde com meus próprios olhos. Na visão dos policiais, Smokey era a vítima desta situação. Ele não disse uma palavra a eles sobre o que aconteceu, então eles acharam que ele estava envolvido em alguma conspiração criminosa de alguma forma. Mas como eles também não tinham nada para acusá-lo, ele saiu do hospital como um homem livre, pelo menos livre no sentido legal. Ele ainda tinha seus colegas de trabalho para lidar. Eles já tinham decidido que Smokey era algum tipo de informante, e para ser justo, era exatamente isso que parecia. Eles dirigiram para o meio do nada, um cara foi morto, outro foi preso, e o último foi libertado sem acusações. Era altamente suspeito. Então, em vez de tentar argumentar com os chefes, que nunca em 1 milhão de anos acreditariam que ele não estava trabalhando com a polícia, Smokey fugiu. Algumas semanas depois, ele está em outro motel, em algum lugar longe do norte da Califórnia.
quando percebe alguém o observando do estacionamento, alguém que ele reconheceu. Ele deu uma volta pela cidade apenas para se certificar de que estava sendo seguido, e então dirigiu por um beco, desligou o motor do carro e se escondeu atrás de uma lixeira. O cara que o seguia o bloqueia, depois se aproxima do carro de Smokey, que está parado. Smokey pula para fora, vê a arma na mão do suposto assassino, mas é tarde demais para o cara reagir. Smokey coloca 6 balas de um revólver calibre 38 nele, foge sem pegar os cartuchos das balas e ainda tem a arma do assassinato consigo quando é parado por um policial de moto alguns dias depois. E foi assim que ele acabou com mais de 30 anos de prisão, e também na minha companhia. Smokey disse que nunca saberá com certeza como a polícia sabia onde encontrá-lo, mas ele tinha suas suspeitas. Ele sabe com certeza que ele mesmo não estava usando um fio ou um rastreador, e com toda a probabilidade, o cara que tentou matá-lo também não estava usando nada. Mas o terceiro cara que parecia pular do buraco para uma pausa um pouco tarde demais, perto do momento em que o policial apareceu, e que acabou algemado, e não com uma bala nele, isso foi um pouco suspeito demais para não ser considerado uma opção. Por outro lado, existe a chance de que, ao escolher poupar a vida de Babyface, Smokey tenha feito alguns amigos poderosos, amigos que decidiram ajudá-lo assim como Smokey decidiu ajudar Babyface naquele dia. Smokey foi provavelmente o homem mais interessante que já conheci em minha vida. Não um homem obediente à lei, nem um homem bem-sucedido, mas um bom homem e um homem interessante. Smokey vive e morre no anonimato, embora às vezes eu pense que ele pode preferir assim. Quando eu tinha 12 anos, minha família estava morando em um subúrbio de Nashville. Era uma típica manhã de verão, onde eu desci correndo as escadas para enfiar algo no café da manhã, antes de correr pela rua até a casa do meu amigo para passar o tempo. Enquanto eu tomava café da manhã e dizia à minha mãe para onde eu estava indo, ela estava agindo de forma muito estranha e fazendo muitas perguntas sobre onde eu estaria especificamente, com quem eu estaria e pedindo para eu ligar quando chegasse lá. Ela nunca foi tão exigente sobre saber exatamente onde eu estava, e eu podia perceber que algo a estava incomodando. Então perguntei por que ela estava agindo de forma tão estranha. Ela tentou ignorar a questão a princípio, mas minha mãe e eu éramos bem próximos, então continuei insistindo. Finalmente, ela compartilhou comigo que estava se sentindo estranha por causa de um pesadelo que teve na noite anterior. Os detalhes do sonho dela são os seguintes, da perspectiva da minha mãe. Eu acordei em nossa casa e nosso cachorro estava lá embaixo, choramingando e arranhando a porta da frente, como se precisasse ir ao banheiro. Então, coloquei meu roupão, desci as escadas e abri a porta da frente para que Emma, o cachorro, pudesse sair no jardim da frente e fazer suas necessidades. Enquanto eu estava parada nos degraus da frente da casa, esperando Emma terminar, olhei para a rua e vi uma pessoa com um moletom branco e calças jeans escuras subindo a rua em direção à nossa casa. Cada vez que passava por um dos postes de luz da rua, a luz apagava, deixando o restante da rua atrás dele na escuridão. Peguei Emma e entrei em casa. Tranquei a porta da frente e subi as escadas para olhar pela janela e garantir que essa pessoa passasse direto pela nossa casa. Essa pessoa simplesmente parou bem no meio da rua em frente à nossa casa, olhando diretamente para a janela, como se soubesse que eu estava lá. Eu não conseguia ver seu rosto sob o capuz, mas me senti muito inquieta e insegura, como se ele estivesse olhando diretamente para mim e quase dentro de mim. Então eu acordei. Depois que minha mãe compartilhou essa história, eu simplesmente ignorei como um sonho estranho e garanti a ela que estaria com meu amigo e ligaria para ela quando chegasse à casa dele. Avançando para mais tarde naquela tarde, meu amigo e eu caminhamos até a frente do nosso bairro, onde havia uma escola primária. A parte de trás do playground tinha uma cerca de arame que podíamos pular para entrar na floresta. Se você seguisse a descida íngreme pela floresta, acabaria em um riacho onde costumávamos passar o tempo procurando pontas de flechas, insetos estranhos, coisas assim. Enquanto estávamos descendo pela floresta, paramos em um ponto intermediário, que era uma longa clareira para uma trilha de quadriciclo que seguia bastante para a esquerda e para a direita, e era um caminho reto para baixo. Quando paramos por um momento nesta abertura, meu amigo e eu vimos algo branco, bem longe no caminho, subindo rapidamente entre as árvores, extremamente rápido. Rápido demais para a inclinação da colina e para a densidade da vegetação. Pelo que achamos que conseguimos ver,
parecia ter o tamanho de um pequeno veado, mas realmente não tínhamos certeza. Ver aquele movimento borrado de algo branco à distância trouxe de volta a memória do sonho que minha mãe me contou naquela manhã. Eu não disse nada ao meu amigo sobre isso, mas fiquei um pouco assustado e sugeri que fôssemos na outra direção pela trilha de quadriciclo para voltar à cerca do playground para podermos sair da floresta e apenas jogar videogame na casa dele. Então, saímos da floresta, seguimos com o nosso dia e combinamos de nos ver no dia seguinte. No dia seguinte, meu amigo e eu nos encontramos novamente e queríamos voltar à floresta e descer até o riacho. Enquanto estávamos caminhando pelo playground da escola, em direção à cerca para pularmos de volta para a trilha de quadriciclo, vimos algo pendurado na cerca. Quando nos aproximamos, vimos que era um moletom branco pendurado na cerca, exatamente no local onde saímos da floresta no dia anterior. Nunca contei ao meu amigo exatamente o motivo, mas desde aquele dia nunca mais voltei àquela floresta. Este evento aconteceu há mais de 20 anos. Nunca realmente compartilhei isso com ninguém, até algumas noites atrás com alguns amigos e minha esposa, e as reações deles me levaram a uma jornada de pesquisa para ver se mais alguém relatou algo semelhante. Nunca tentei colocar essa experiência por escrito, então espero que esteja fácil de seguir. Se alguém mais teve experiências sendo seguido ou observado por uma figura de moletom branco ou algo assim, adoraria ouvir suas histórias. Estou convencido de que minha namorada teve um ser que se apegou a ela ou algo paranormal. Ela disse que quando era jovem, estava na cozinha fazendo miojo por volta das 3 da manhã e viu um rosto na janela. Não apenas um reflexo, mas o rosto de um homem com um grande sorriso e um chapéu. Ela disse que viu o mesmo rosto meses depois, quando estava no carro dos pais na entrada de casa, esperando a mãe sair. Essa experiência a aterrorizou. Ela não gosta de falar sobre isso e eu não a culpo. Ela também não assiste a nenhum programa paranormal comigo e me pede para desligá-los. Ela acreditava que a floresta atrás da sua casa era assombrada ou algo assim, dizendo que uma noite ela e seus amigos estavam brincando de esconde-esconde e ela estava procurando com uma amiga quando ouviram risadinhas que pareciam ser da irmã dela na floresta. Elas seguiram o som e os passos que ouviram na floresta até ficarem assustadas e saírem correndo. Elas encontraram a irmã dela dentro de casa, no porão. Ela ficou apavorada com isso. Uma noite, ela estava dirigindo sozinha para casa e ouviu o que achava ser um animal rosnando no banco de trás. Ela dirigiu para casa o mais rápido que pôde e contou ao pai, que foi verificar o carro rapidamente e não encontrou nenhum animal. Uma noite, eu e ela tivemos uma discussão e meu cachorro começou a rosnar para o canto do quarto. Eu disse a ela que poderia ser algum tipo de apego ou algo tentando alcançá-la. Ela não é religiosa, mas eu senti vontade de orar com ela e pedir proteção. Eu cresci indo à igreja e acredito que há mal no mundo. Ela disse que se sentiu muito melhor depois da oração. Mais tarde, naquela noite, tive um sonho muito lúcido, vendo uma figura sombria usando um chapéu do outro lado da rua, de costas, como se estivesse indo embora. Acordei imediatamente e rezei novamente. Sei que pode ter sido apenas porque estava fresco na minha mente, mas ainda achei a experiência dela muito assustadora e arrepiante. O que você acha? No ano passado, em setembro, minha amiga e eu estávamos visitando Nova York pela segunda vez. Tudo estava bem e a viagem foi muito boa. No nosso último dia antes de pegar o voo de volta para casa, fomos ver a ponte do Brooklyn e dar um passeio em Chinatown. Estávamos com fome, então fomos ao McDonald's bem no centro de Chinatown. Entramos, compramos comida e subimos para comer. Enquanto estávamos comendo, eu estava fazendo uma videochamada com minha irmã e minha amiga estava fazendo uma videochamada com uma das amigas dela. Um casal de pessoas estranhas subiu. A mulher foi ao banheiro e o homem sentou-se muito perto de nós. Ele era asiático, com olhos azuis muito grandes que pareciam quase falsos. Ele estava olhando para o telefone e nunca piscava. Minha amiga me disse que ele parecia assustador, mas eu não dei muita importância. Passamos um tempo observando-o e ele era muito estranho. Apenas um cara estranho, só isso. Minha amiga me disse que a mulher com ele também era muito assustadora. Ela a descreveu como muito magra, como um esqueleto, e usando uma peruca.
Eu estava brincando, dizendo que eram apenas pessoas estranhas e que não precisávamos julgar os outros. Decidi ir ao banheiro para ver essa mulher estranha. Entrei no banheiro e ela estava se olhando no espelho. Eu vi, literalmente, um esqueleto com uma peruca. Ela se virou para mim e quero dizer a todos vocês, nunca vi nada igual. Olhos muito azuis, um rosto afundado como se não houvesse bochechas. Essa coisa era só ossos. A porta do banheiro se fechou e por um segundo era só eu e essa coisa no banheiro. Senti tanto medo naquele segundo, como se essa coisa fosse má, e estou dizendo a vocês, muito má. Senti medo até os pés, era como um demônio. Senti medo em todo o meu corpo. Depois de um segundo, saí do banheiro. Disse à minha amiga para pegar as coisas dela e ir embora. Estava com tanto medo dessa coisa. Algumas garotas entraram no banheiro e elas gritaram. Eu me virei e vi essa coisa se dobrando para trás, como nos filmes. Eu estava apavorada. Estávamos saindo e uma das garotas estava dizendo aos funcionários que havia algo completamente insano acontecendo no banheiro. Enquanto tudo isso acontecia, o homem que estava com essa mulher não parava de olhar para o telefone dele. Ele não olhou para ver o que estava acontecendo. Havia algumas garotas falando muito alto, mas ele simplesmente não estava lá. A coisa que vi naquele banheiro ainda me assombra, e assombra minha amiga. Tentei não pensar sobre isso, mas realmente quero ter alguma explicação para poder seguir em frente. Não assisto a filmes de terror, mas essa coisa parecia uma pessoa possuída. Nunca vi alguém tão magro, só ossos e olhos daquele jeito. Se você quiser, pode procurar o McDonald's em Chinatown. E surpresa, é todo preto. Todo o prédio é preto. Eu sei que pode parecer engraçado, mas talvez esse lugar seja como uma porta para outro mundo. Como um mundo mau. Por favor, me diga sua opinião sobre essa situação. Queria encontrar mais informações sobre se naquele dia a polícia de Nova York pegou algo estranho em Chinatown, mas não houve nenhuma informação. Minha família e eu morávamos em uma casa assombrada. Vivemos lá por alguns anos antes de minha irmã começar a dizer que via coisas. Ela é mais velha que eu, cerca de 2 anos. Então, ela era uma criança quando começou a ver essas coisas. Eu as chamo de coisas porque não sei se podem ser classificadas como fantasmas, demônios, entidades. Não tenho certeza. Talvez alguém possa me ajudar a entender o que eram. No início, meus pais não acreditavam nela, mas com a seriedade e o medo que ela demonstrava, começaram a acreditar. Depois de um tempo, eu também comecei a ver coisas. Uma das coisas que ela via, e via mais frequentemente muitas vezes, era uma cabeça de cabra flutuante. Ela via isso aleatoriamente por toda a casa em diferentes ocasiões, olhando para ela. Nem eu nem minha família jamais víamos isso. Às vezes, ela via isso na escola também. Ela só via a cabeça, nunca o corpo inteiro. Conforme ela descrevia, via isso em uma parede aleatória na casa, ou em uma árvore aleatória na escola. Outra vez, ela se levantou no meio da noite para ir ao banheiro. E para ir ao banheiro do meu quarto, ela tinha que passar pelo quarto dos nossos pais. Nós dormíamos juntos no meu quarto porque tínhamos medo de dormir sozinhos. Quando ela estava voltando do banheiro para o meu quarto, viu um grande olho vermelho acima da cama dos meus pais olhando para ela. Assustada, correu para o meu quarto e foi para a cama. Na manhã seguinte, contou aos nossos pais. Outra vez, eu acordei no meio da noite. Eu estava dormindo do lado da cama voltado para a porta, e na minha frente havia uma sereia, flutuando, com olhos vermelhos e dentes de piranha. Ela estava sorrindo para mim, balançando o corpo de um lado para o outro, como se estivesse flutuando ou debaixo d'água. O cabelo dela também estava se movendo como se estivesse debaixo d'água. Eu estava tão assustado que nunca consegui esquecer isso. Fechei os olhos e, eventualmente, voltei a dormir. Toda vez que eu andava pelo corredor, quando olhava para trás, havia uma figura sombria me seguindo a uma distância de uns 60 ou 90 centímetros. Era toda vez. Não importava se estava claro como o dia. Quando eu olhava para trás, ela estava lá. Só me seguia. Nunca aconteceu com minha família. Uma vez, enquanto eu andava pelo corredor, olhei para trás e vi a figura sombria me seguindo. Decidi parar para ver se ela parava também, mas não. Continuou andando, e enquanto se aproximava, eu corri para o final do corredor, para a sala de estar, e ela desapareceu. O quarto da minha irmã ficava no mesmo corredor, onde eu sempre via a figura sombria.
Minha família sempre dizia que o quarto dela era o mais ativo. Mesmo que eles nunca tivessem visto nada na casa, aquele quarto sempre parecia muito pesado. Querendo uma pausa do que estava acontecendo na casa, passamos a noite na casa dos nossos avós. Estava eu, minha irmã e meu primo pequeno, dormindo em um quarto com 2 camas, e a porta do quarto estava aberta. Minha irmã foi a primeira a acordar. No início, ela apenas olhou para fora do quarto para o sofá dos nossos avós, que estava em frente à porta do quarto onde estávamos dormindo. Ela viu um cachorro em cima do sofá e, enquanto sua visão ainda não estava ajustada, pensou que parecia muito com o cachorro da nossa avó, então não deu muita importância. Alguns minutos depois, meu primo acordou e se juntou à minha irmã, olhando para o cachorro. Depois eu acordei. Nós 3 estávamos olhando para o cachorro e chamando-o, pensando que era o cachorro da nossa avó. O cachorro nos ouviu, virou-se e apenas olhou para nós com olhos vermelhos e a cabeça inclinada. Percebemos que não era o cachorro dela e que algo estava errado. Estávamos todos muito assustados, mas minha irmã e eu nos sentimos tão desamparados porque saímos de nossa casa para ter uma pausa do que estava acontecendo lá, apenas para ver isso nos seguir até aqui. O verdadeiro cachorro da nossa avó estava dormindo com eles no quarto. Pegamos nossas coisas e corremos para o quarto dos nossos avós e contamos tudo a eles. Eles não acreditaram em nós, mas sabemos o que vimos. Quando estávamos nos preparando para dormir, percebemos que deixamos nossos cobertores no quarto. Então um de nós teve que voltar para pegá-los. Eventualmente, minha irmã se ofereceu para pegá-los e o cachorro ainda estava lá em cima do sofá, observando cada movimento dela, enquanto o verdadeiro cachorro da nossa avó estava no quarto deles, apenas relaxando. Chamamos pessoas da igreja para abençoar a casa e orar para que o que estivesse lá nos deixasse em paz. Isso não funcionou, apenas piorou as coisas. Então, eventualmente, nos mudamos da casa e não tivemos muitos eventos desde então. Devo dizer que quando estávamos no processo de mudança, minha mãe e eu estávamos limpando o armário dela e eu estava em uma escada passando pela pequena área acima onde ficam os cabides. Não sei o nome, desculpe. E eu não podia ver lá em cima porque era pequeno. Então eu estava usando a mão para sentir as coisas que estavam lá, e que eram nossas, para poder colocar em uma caixa. Senti algo diferente e era uma foto. Peguei e olhei, depois dei para minha mãe ver. Era uma foto de família. Era uma foto em preto e branco de um homem, uma mulher e 2 crianças, no que parecia ser o quintal daquela mesma casa. Ela ficou surpresa, me olhou e depois me deu de volta. Olhei novamente e guardei. Parte de mim achava que eram os antigos proprietários da casa, ou que eram eles que tinham feito algo nela. Outras experiências que tive desde então. Esta foi em outra casa. Eu estava lavando o cabelo com shampoo e tinha os olhos fechados e senti uma mão me empurrar. Pensei que era minha irmã fazendo uma brincadeira comigo, até abrir os olhos e perceber que estava sozinho. Então coloquei uma toalha ao redor de mim e saí correndo do banheiro. Em outra casa, nos mudamos várias vezes. Eu estava sentado no chão do meu quarto e minha irmã estava sentada na cama. Minha cama estava no chão. E ouvi alguém sussurrar meu nome e virei para minha irmã e disse, sim? E ela disse, não fui eu, mas eu também ouvi. Eu apenas olhei para ela, olhei ao redor do quarto e para o corredor. Olhei para ela novamente e continuei mexendo no meu telefone. Estávamos sozinhos em casa. Eu não ia descobrir o que era, de jeito nenhum. Até hoje sabemos e lembramos de tudo o que vimos e às vezes falamos sobre isso e como gostaríamos de ter respostas. Às vezes pensamos que pode ter havido algum voodoo ou rituais acontecendo naquela primeira casa, porque até hoje ela é assombrada e aparentemente ficou pior. Os novos proprietários nos contaram algumas histórias. Desde que morei lá, tenho medo de encontrar algo assim novamente. Eu sempre acordava exatamente às 4h44 da manhã, às vezes às 3 da manhã. Você já teve uma arma apontada para sua cabeça? Eu já, e não recomendo, mas direi isso. É uma experiência levemente psicodélica. Nos momentos após ver meu potencial assassino sacar sua arma da cintura, girar o tambor e então apontar o cano diretamente para o meu rosto, foi como se eu pudesse sentir o ar e provar o teto da minha boca. Quando ele falou, eu nunca ouvi alguém tão atentamente em toda a minha vida. E quando ele me fez uma pergunta,
Levei cada grama de força física e mental que eu tinha para forçar uma mentira. Foi como o laço dourado que a Mulher Maravilha usa. Um olhar para a arma, e eu quase tive um aneurisma tentando não contar a verdade. Mas agora que eu te provoquei com uma espécie de prévia dessa história que está por vir, acho que muitos de vocês provavelmente estão se perguntando: bem, como você acabou tendo uma arma apontada para sua cabeça? Bem, agora eu tenho que te contar. Eu estava trabalhando no turno da noite em um motel ruim nos arredores de Winnington, Illinois. Meus 2 melhores amigos conseguiram ingressos para um festival no ano anterior, enquanto eu, pobre como estava, nem podia pagar uma passagem de ônibus. Eles tiveram o melhor final de semana de suas vidas, e eu passei o final de semana distribuindo currículos e prometendo nunca mais ser deixado de fora assim. Uma longa e exaustiva busca por emprego acabou me levando a conseguir um emprego noturno no motel. E por cerca de 7 meses e meio, eu trabalhava das 9 da noite às 6 da manhã, 5 noites por semana. Definitivamente, não era o pior emprego que eu já tive, mas tinha 2 modos: total tédio ou as coisas mais estranhas e loucas que você já viu na vida. Uma vez, vi um cara andando no meio do estacionamento completamente nu, no meio da noite, urinando ali como se fosse nada. Levei um bom minuto para perceber que ele estava sonambulando, ou devo dizer, sonhando em urinar, já que ele não estava completamente em seu juízo perfeito. E então, outra vez, vi essas 2 drag queens se preparando para brigar entre si. Uma delas largou sua bolsa gigante, depois se atirou em direção à sua companheira, rolando no chão. Um cachorro pequeno pulou da bolsa e saiu correndo para a escuridão latindo o tempo todo. As 2 drag queens imediatamente esqueceram do que estavam brigando, se levantaram e correram atrás de seu cachorro gritando: "Pickle, Pickle, volte aqui." E eu nunca mais vi nenhuma delas, ou talvez tenha visto e simplesmente não reconheci. De qualquer forma, como eu disse, isso era talvez 10% do trabalho, e os outros 90% eram compostos por um tédio incalculável, do tipo que a humanidade nunca experimentou. Durante o outono e o inverno de 2006 a 2007, li mais livros nesses 6 meses do que em toda a minha educação escolar. E era exatamente isso que eu estava fazendo, lendo um livro na noite em que tive uma arma apontada para minha cabeça. Já se aproximava de 30 minutos após a meia-noite, quando ouvi a porta da área de check-in se abrir. Coloquei meu livro de lado, olhei para cima, e lá estava esse cara caminhando em direção à minha mesa. Totalmente normal, cara comum, mas com um sorriso estranho no rosto. Parecia que ele estava forçando isso, então, em vez de parecer amigável, ele parecia super ameaçador. E o fato de ele estar ofegante não ajudou muito o caso dele também. Ele veio direto para a mesa e, com aquele sorriso afiado no rosto, me perguntou se um casal tinha feito check-in há apenas algumas horas. Ele descreve o casal em detalhes vívidos, na verdade, e perde o sorriso completamente por um segundo quando digo a ele que não posso divulgar nenhuma informação assim. Isso não era exatamente verdade. Eu não estava proibido de dar informações. Eu simplesmente não gostava da vibração que estava recebendo dele. Então disse a ele que não. Ele começa a me dizer como é uma emergência que ele precise falar com essas pessoas e que não consegue falar com eles nos telefones por algum motivo. Ele dirigiu até aqui, blá blá blá. Novamente, dei a ele uma resposta oficial, junto com o pedido de desculpas mais genuíno que pude reunir, porque a verdade é que ele estava certo. Um casal tinha feito check-in apenas algumas horas antes, um que correspondia exatamente à descrição que ele me deu também. Eu ainda não tinha feito as contas, mas ainda estava preocupado o suficiente para me abster de dizer a ele a verdade. Ele me perguntou mais uma vez dizendo: "Estou te pedindo gentilmente." E quando recusei novamente, foi quando ele sacou a arma. Eu sabia com certeza que se dissesse a ele em qual quarto o casal estava, ele iria até lá, entraria de alguma forma e os mataria a tiros. Eu tinha que mentir para ele, mas se eu desse a ele o número de um quarto ocupado, e ele fosse e começasse a atirar pela janela indiscriminadamente, então eu teria o sangue deles nas minhas mãos pelo resto da minha vida. Enquanto o cara literalmente fazia uma contagem regressiva de 10, dizendo-me como ele ia explodir meu maldito cérebro se eu não dissesse em qual motel a suja da mulher dele estava, eu tive que tentar lembrar quais quartos estavam vazios. E isso tudo enquanto estava cheio de uma vontade quase irresistível de apenas dizer a verdade para salvar minha própria pele, bem como as peles de qualquer pessoa não envolvida no que eu estou presumindo ser um caso explosivo de traição conjugal. Obviamente, eu estava quebrando minha cabeça, duvidando de mim mesmo,
pensando que eu estava quase certo de que o 17 estava vazio, mas se eu estivesse errado, eu estaria morto. E então, quando ele chegou a 3 no seu estilo de contagem regressiva lenta e de execução, eu simplesmente me comprometi com isso. Eu disse a ele: quarto 17, é lá que eles estão. Por favor, não me mate. Seu sorriso voltou, genuíno desta vez, e ele me disse: garoto obediente. No momento em que ele saiu da área de check-in, eu corri para o escritório dos fundos, tranquei a porta e liguei para a polícia. Tínhamos alguns pequenos monitores lá que permitiam ver o estacionamento e as portas dos quartos. Enquanto eu estava na ligação com a polícia, eu pude assistir o que o cara estava fazendo. Ele foi direto para o quarto 17 e começou a bater na porta e gritar. Eu estava rezando para que a luz não se acendesse, porque a primeira pessoa que abrisse a porta provavelmente levaria um tiro. Mas ela não se acendeu e ninguém abriu a porta porque eu, de alguma forma, consegui realmente escolher um quarto vazio. E assim, comprei tempo para todos nós. Pelo menos era isso que eu pensava. Quando, na realidade, isso só comprou tempo para todos nós por cerca de 10 segundos. Quando o homem com o sorriso afiado percebe que não há ninguém no quarto 17, ele começa a andar de um lado para o outro no estacionamento. Eu não consigo ouvir exatamente o que ele está dizendo, mas do escritório consigo ouvi-lo gritando e xingando. E então, bum, ele dispara um tiro no ar, talvez para mostrar que podia ou algo assim, mas foi isso que acordou meu chefe. Ele era o dorminhoco mais pesado que eu já conheci em toda a minha vida. Lembra daquela briga de cachorro de drag queen que eu estava te contando? Ele dormiu durante toda essa coisa. Pensei que ele sairia de cueca, com cabelos brancos todos em pé gritando alguma coisa para eles, mas ele não fez isso. Ele dormiu direto. Mas quando ouvi o tiro, a resposta foi movimento no quarto lá em cima, o quarto onde meu chefe dormia. Ouvi seus passos se movendo em direção à porta que dava para o estacionamento, e eu tinha quase certeza de que ele estava prestes a levar um tiro. E também aconteceu que o cara tinha começado a andar de volta em direção à área de check-in, o que naturalmente me assustou pra caramba, porque eu assumi que ele queria voltar e me punir por mentir para ele. Eu estava trancado no escritório e era só uma porta fina. Havia apenas um pequeno espaço que eu poderia usar para sair se subisse o suficiente, e foi isso que estava fazendo quando ouvi o segundo grande estrondo. Só que dessa vez, o estrondo foi seguido por um tipo diferente de gritaria, vinda do estacionamento. Era definitivamente o mesmo cara que havia colocado a arma na minha cabeça, mas ele não estava gritando de raiva, estava gritando em um tipo de agonia terrível. Meu chefe tinha saído do quarto lá em cima, viu o cara andando em direção ao escritório com aquela arma na mão e atirou primeiro. Só que a arma dele não era uma pistola, era uma espingarda de 2 canos calibre 12 e os cartuchos estavam cheios de sal grosso. O cara ainda estava gritando de dor quando os policiais o algemaram, e quando os paramédicos chegaram, ele era uma bagunça ensanguentada. Quando o colocaram na ambulância, meu chefe tinha atirado nele no rosto, quase a queima-roupa, enviando dezenas de cristais de sal grosso afiados, rasgando seu rosto. Acho que a uma distância, os tiros não teriam feito nada além de assustá-lo, mas de perto, digamos apenas que eu ficaria surpreso se ele recuperasse toda a sua visão após o dano que fora causado. Algum tempo depois, perguntei ao meu chefe por que sal grosso, e nos segundos após fazer a pergunta, percebi que era uma pergunta idiota. Não mata um homem, ele disse, mas dói. E ele estava certo. A forma como o cara gritava, a maneira como a agonia o despedaçava lentamente, até ele se tornar apenas uma bagunça. Eu nunca quero sentir uma dor como aquela pelo resto da minha vida. Acabei trabalhando naquele motel por mais alguns meses e depois encontrei um emprego que não me fazia sentir como um vampiro. Foi bom recuperar a luz do dia, mas vou te contar uma coisa. Nunca me senti tão seguro como me sentia trabalhando naquela recepção, não com o Clint Eastwood rechonchudo dormindo no quarto acima de mim. No dia em que escapei do meu ex-namorado violento, acabei em um pequeno motel no condado de Cooper, Missouri. Eu estava planejando isso há um bom tempo, fazendo preparativos, juntando alguns trocados aqui e ali. Então, um dia, quando tinha dinheiro suficiente e sabia que ele ficaria fora o dia inteiro, empacotei minhas coisas, peguei um táxi até um local de aluguel de carros e saí de St. Louis. Já tinha passado do ponto em que eu pensava que ele poderia me matar um dia para o ponto em que eu acreditava que ele estava se preparando para fazer isso de fato. Eu disse todo tipo de coisa.
mas sabia que, no fundo, ele me odiava. Quase tudo o que ele fazia, até algumas coisas que pareciam legais superficialmente, eram apenas formas de me menosprezar e me manter para baixo. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que ele nunca me deixaria partir completamente. Ele era ciumento por qualquer coisa. Sem dúvida, foi o homem mais amargo que já tive o desprazer de conhecer. Depois de bater minha cabeça na geladeira um dia, decidi que era o fim. Liguei para minha mãe, implorei para ficar na casa dela, e apesar de anos fazendo de tudo para afastá-la, ela disse sim. Depois disso, só precisei esperar pelo dia, e então, adeus, estava na estrada. Chorei quase toda a viagem, e depois de não conseguir dormir durante toda a noite anterior, acho que estava na estrada por um total de 3 a 4 horas antes de começar a me sentir muito fora de mim para dirigir. A última coisa que eu queria era destruir o carro e acabar no hospital em vez de na casa da minha mãe, porque se isso acontecesse, seria meu ex que ficaria sabendo primeiro. Parei no primeiro motel que vi, estacionei o carro, aluguei um quarto e tomei um longo banho quente para lavar o suor nervoso que estava encharcando minhas roupas. Depois do meu banho, ainda estava um pouco agitada. Desempacotei algumas coisas, como o meu carregador de celular, um pacote de aspirina, coisas assim. E enquanto mexia em um dos bolsos laterais da minha mala, senti algo desconhecido. A princípio, pensei que pudesse ser uma das fichas de sobriedade do meu ex, um esforço que ele abandonara muito antes da minha tentativa de fuga. Mas quando o puxei e reconheci o que era, quase o deixei cair de tão assustada. Era um AirTag, um daqueles pequenos aparelhos que ajudam a encontrar chaves perdidas ou uma carteira perdida. Meu ex tinha colocado na minha bagagem. Joguei todas as minhas coisas na mala, vesti algumas roupas enquanto meu cabelo ainda estava molhado, e então corri para o carro alugado, deixando o AirTag na mesinha de cabeceira. Levei apenas alguns minutos, e sei disso porque pouquíssimo tempo depois de voltar para a estrada, meu ex começou a bombardear meu telefone com ligações e mensagens. Não eram nada que eu gostaria de repetir, mas você pode apostar que eram algumas das coisas mais vis que já ouvi escritas. Para qualquer pessoa, quanto mais para mim. Eram selvagens, frenéticas, mas um único fio percorria todas elas. Quando ele me encontrasse, ia me matar, e ele tinha certeza disso também. Ele sabia onde eu estava e estava vindo me pegar. Havia apenas um problema. Eu não estava mais naquele motel, certo? Você vê, uma das maneiras mais insidiosas que meu ex exercia controle era de alguma forma me convencendo de que eu não precisava renovar minha carteira de motorista. Se precisasse ir a qualquer lugar, ele me daria uma carona ou eu poderia pegar um Uber. Nas raras ocasiões em que saía sem ele, por um longo tempo, essa era a minha configuração. Eu não tinha liberdade, não tinha autoestima e não tinha ideia de como sairia do buraco profundo em que me meti. Meu ex assumiu que eu deveria ter pego uma carona ou um Uber para o motel, mas ele não parou para considerar que eu já havia implementado uma pedra angular do meu plano de fuga quando se tratava de renovar minha carteira de motorista. Ele achava que não havia como eu fazer isso sem que ele soubesse, já que toda a papelada e a carteira em si seriam entregues no apartamento. Mas, como eu praticamente era obrigada a trabalhar meio período para conseguirmos acompanhar as despesas, graças a Deus pelos preços da gasolina e da comida que subiam, eu poderia encaminhar toda a documentação para o meu local de trabalho. O salário de meio período também significava que eu podia pagar as taxas sozinha, o que significava que eu não o alertaria pedindo dinheiro. A regra era que eu poderia pedir dinheiro sempre que quisesse, mas quanto eu recebia dependia inteiramente do quanto ele achava que eu precisava. Quando todos os preços subiram, eu ter meu próprio dinheiro era como um mal necessário para ele. Ele não gostava, mas não podia pagar por todas as minhas coisas, então tinha que ser feito. E antes que alguém comece a dizer que eu era ingrata, posso garantir que sua falsa generosidade não passava de mais uma tentativa de exercer controle. Mas, com o dinheiro para pagar as taxas e outras coisas que eu precisava pelo caminho, inclusive dinheiro para o motel, eu estava pronta para ir. Então, lá fui eu alugar um carro, na cabeça do meu ex. Não havia nada que eu pudesse fazer além de torcer para que um Uber aparecesse antes que ele chegasse, ou fugir para o campo ao redor, o que era uma opção muito ruim considerando que era o meio de janeiro. Ele achava que me tinha encurralado e estava tão feliz com o pensamento que dava para ler nas mensagens dele. Eu não estava abrindo-as enquanto dirigia, mas quase todas as outras mensagens começavam com ameaças ou risadas. Na verdade, fico feliz por estar ocupada naquele momento,
porque teria sido muito difícil resistir à tentação de enviar a ele algo como: "Eu não estou aí, seu psicopata maldito, mas o seu AirTag está." Eu sabia que era muito melhor não dizer nada e deixá-lo chegar ao motel para perceber que sua ideia sorrateira de stalkear não era tão sorrateira quanto ele pensava. Tenho me saído muito melhor desde que escapei dessa relação tóxica, mas durante todo esse tempo, também nunca experimentei nada tão aterrorizante quanto puxar um AirTag e perceber que estava sendo rastreada por um homem que queria o meu sangue. E honestamente, espero nunca sentir esse tipo de terror novamente. Voei 3 vezes na minha vida adulta, e só porque eram férias na Europa ou na Ásia, que incluíam locais que eu considerava um nível de realização de vida, e a única razão pela qual consegui fazer esses voos foi porque estava completamente dopado de Xanax. Também fui para a faculdade em outro estado, exatamente 7 estados de distância, o que significava que, quando se tratava de viajar para casa nas férias, as jornadas às vezes se transformavam em verdadeiros testes de resistência. Eu saía para Vermont de manhã cedo e depois dirigia sólido por 10 horas, o que geralmente me deixava em algum lugar no interior da Virgínia. Depois, dependendo de quão cansado eu estava, escolhia o motel menos ruim que conseguia encontrar, de preferência em algum lugar com um restaurante por perto, e então descansava lá durante a noite antes de voltar à estrada de manhã. Estou voltando para casa no verão ao final do 2º ano na universidade, e nessa época já tinha um motel preferido em Hardy, que já tinha parado 2 vezes antes. Não quero revelar o nome do lugar, mas acho que, sabendo que fica perto do Hardee's, alguém em algum lugar vai descobrir eventualmente. Enfim, cheguei ao motel, paguei pelo meu quarto e depois fui para o restaurante para jantar tarde, com biscoitos e torradas francesas. Depois disso, voltei para o quarto, tomei um banho e assisti um pouco de TV. Aguentei até as 11h30 da noite antes de finalmente fraquejar. E quando o fiz, levantei da cama, fui até minhas malas e mexi em um bolso lateral até tirar um maço amassado de cigarros. Durante aquele 2º ano de faculdade, tenho vergonha de dizer que peguei o hábito de fumar com um dos meus colegas de quarto. É um hábito nojento e, olhando para trás, não consigo acreditar na estupidez que foi me viciar. Como minha mãe e meu pai enlouqueceriam se descobrissem, decidi me desintoxicar antes da viagem para casa para que não houvesse tentação de fumar durante todo o verão. Bem, acontece que eu não era tão bom assim no processo de desintoxicação, e quando fiz check-in no motel, ainda estava tendo esses desejos terríveis de nicotina bem na hora de dormir. Tentei resistir à vontade, mas como tinha uma longa viagem pela frente de manhã, decidi que não era hora de passar uma noite suada e sem dormir. Então, peguei o maço de cigarros amassado, peguei meu isqueiro e saí para a passarela para relaxar tarde da noite. Lembro-me de pensar comigo mesmo, enquanto a doce nicotina se espalhava pela minha corrente sanguínea: vou me arrepender severamente de não ter parado antes, não vou? Em retrospecto, o pensamento parece quase profético. O motel tinha essa forma clássica de colchete quadrado, como um U, com ângulos retos em vez de curvas. Meu quarto ficava em uma das alas com vista para o estacionamento em formato de retângulo. Enquanto eu estava apoiado na grade, fumando, vi um carro entrar no estacionamento. Um sujeito mais velho saiu do que eu acho que era um Toyota Camry de cor clara e começou a mexer no bolso procurando pela chave do quarto do motel. Assim que ele chegou ao seu quarto no térreo, vi um movimento rápido na escuridão do meu campo de visão periférico, e num piscar de olhos, essas 2 pessoas, um homem e uma mulher, correram em direção ao sujeito mais velho, abrindo a porta dele. Após o que parecia ser uma breve e discreta confrontação, o trio desapareceu no quarto do motel. Não estou dizendo que tenho um nível de intuição situacional do tipo heróico, mas algo sobre a interação me pareceu extremamente estranha. Por um lado, o casal mais jovem poderia estar esperando por ele, talvez por horas, e ficou irritado quando o sujeito finalmente apareceu para deixá-los entrar no quarto do motel. Mas, por outro lado, havia algo altamente suspeito na maneira como o casal mais jovem pareceu correr em direção ao sujeito mais velho, como ele deu um pulo de susto quando se virou para olhar para eles, e como eles o empurraram gentilmente para dentro do quarto antes de dar uma olhada ao redor e fechar a porta atrás deles. Eu estava chegando aos últimos tragos do meu cigarro de qualquer maneira, então o apaguei, voltei para o quarto para jogá-lo na privada e peguei meu telefone e saí de novo para a passarela.
Não achei que minha primeira ligação deveria ser imediatamente para a polícia. Quero dizer, não tinha 100% de certeza do que tinha visto. Me sentiria um idiota se a polícia aparecesse e arrombasse a porta do quarto do motel e descobrisse que a mulher do casal mais jovem precisava realmente muito de ir ao banheiro. E por isso correram para o quarto do motel. Mas ainda assim, estava pronto para ligar para a polícia se visse mais alguma coisa. Fiquei parado na passarela e continuei observando o quarto do motel para onde vi as 3 pessoas entrarem. Depois de alguns segundos, uma ideia me veio à cabeça. Poderia descer até a recepção e explicar vagamente a situação e depois perguntar muito gentilmente quantas pessoas estavam reservadas naquele quarto. Mas mesmo que dissessem apenas uma pessoa, tenho quase certeza de que o motel não tinha uma política de 100 convidados. E naquele momento, novamente, comecei a sentir uma sensação incômoda de que estava exagerando completamente no que tinha visto, além de me meter onde não fui chamado. Com isso em mente, decidi desistir da ideia de perguntar na recepção e voltar para o meu quarto e tentar dormir. Literalmente, no momento em que virei as costas, ouvi 2 estrondos altos, mas abafados, obviamente vindos de um dos quartos do outro lado do estacionamento. Cresci em torno de armas e instantaneamente soube o que tinha ouvido. Minha reação imediata foi me esconder atrás de um dos pilares de concreto que sustentavam a passarela superior e ligar para a emergência para informar que tiros tinham sido disparados. Mas assim que me escondi atrás daquele pilar e coloquei minha cabeça para fora para poder ver o estacionamento, não tive a chance de discar antes que a porta do quarto das 3 pessoas se abrisse abruptamente. A pessoa que saiu primeiro era o homem do casal mais jovem, e ele parecia estar mancando um pouco, mas ainda assim conseguiu atravessar todo o estacionamento antes que a mulher emergisse. Ela caiu de cara no chão ao sair pela mesma porta pela qual o homem havia acabado de sair, mas se levantou e correu um pouco mais antes que o sujeito mais velho, aquele que eu tinha visto primeiro, saísse do quarto do motel e a atirasse. Me encolhi atrás do pilar novamente, me fazendo o mais pequeno possível. Depois passei tempo demais desbloqueando meu telefone por causa de como minhas mãos tremiam naquele momento. Antes que eu pudesse realmente enviar a ligação e colocar o telefone no ouvido, ouvi 2 coisas em rápida sucessão. A primeira foi a voz da mulher ferida. Ela gritou: "Por favor, não me mate. Tenho filhos." Ela tentou dizer algo mais, mas foi interrompida pela segunda coisa que ouvi. E essa segunda coisa foi o tiro que a matou. Provavelmente foi o som mais alto que já ouvi. Não porque era uma pistola de grande calibre sendo disparada a 40 metros de distância, mas por causa do que foi dito antes. O sujeito mais velho a ouviu dizer isso e nem mesmo hesitou. Claro, posso ver isso como uma mentira projetada para ganhar simpatia de alguém que ela acreditava ser tão inofensivo quanto um velho, mas tê-lo nem mesmo hesitado em atirar assim foi realmente horrível. Nem mesmo foi como se ele não acreditasse nela. Ele nem parou para perguntar ou dizer qualquer coisa. Foi como se ele acreditasse nela, mas simplesmente não se importasse. Ainda estava tremendo com o que acabara de acontecer quando percebi que nem mesmo tinha ligado para a polícia ainda. O número estava apenas ali na tela do meu celular, mas também não queria que o cara me ouvisse denunciando-o para a polícia, apenas no caso de ele decidir subir e se livrar de qualquer testemunha. Apertei o botão de descagem, corri de volta para o meu quarto, antes de fechar a porta atrás de mim e me esconder embaixo da cama, bem a tempo de ouvir o despachante dizer pela segunda vez: "Polícia, qual é a sua emergência?" É verdade o que dizem sobre o tempo desacelerar nessas situações. Lidei com a ligação, fiquei na linha com o despachante, mas assisti aos minutos literalmente passarem, enquanto esperava os policiais realmente aparecerem. Estava preocupado que algum tipo de tiroteio pudesse começar e não vi exatamente como o cara acabou, mas ele deve ter se entregado pacificamente, porque vi os policiais o levando para o carro e ele estava completamente calado e cooperativo. Cometi o erro de olhar para o corpo da mulher que ele havia atirado. Ele atirou nela bem no rosto, bem entre os olhos, provavelmente porque havia apenas um buraco onde deveria estar a maior parte do rosto dela, e a cabeça estava deitada em um ângulo, provavelmente porque não havia mais parte posterior do crânio para sustentá-la. A coisa é que não parecia real. Parecia um adereço de filme. E não sei se é porque realmente parecia assim, ou se foi apenas a maneira do meu cérebro de me dissociar do que eu estava realmente olhando. Mas foi como eu disse, não parecia real. Não até que os paramédicos apareceram e colocaram um lençol branco sobre ela. Eles não fazem isso com adereços de filme, não quando não há câmeras por perto.
Já se passaram quase 15 anos desde que vi essa mulher ser morta, e quero dizer assassinada também, porque, por mais que eu acredite na lei, bem como no direito de uma pessoa se defender, o que aconteceu não foi autodefesa. Talvez o primeiro tiro tenha assustado o parceiro masculino e o casal mais jovem, mas perseguir essa garota até o estacionamento enquanto ela está correndo, não sendo mais uma ameaça para ele, isso constitui assassinato, na minha opinião. E então ignorar completamente os pedidos dela, nem mesmo hesitar antes de executá-la. Não acho que verei algo tão frio quanto isso novamente pelo resto da minha vida, o que, se algo, será uma grande bênção.